Um dos principais pedidos das manifestações que tomaram as ruas do país em junho foi o aumento de recursos para a saúde. Os atuais investimentos em profissionais, estrutura e medicamentos não garantem um atendimento adequado à população. Mas a solução não é simples. Na reportagem de hoje da série Raio X da Saúde, você vai conhecer as propostas para melhorar o financiamento do setor. A Constituição Federal de 1988 definiu a saúde como um direito que devia ser garantido pelo Estado a todos, e não mais apenas a quem era contratado com carteira assinada, como ocorria antes. Para financiar essas novas responsabilidades, a legislação determinou que os recursos viriam da verba reservada para a Seguridade Social e que o percentual seria decidido na Lei de Diretrizes Orçamentárias. A primeira LDO que foi feita logo após o ato das disposições transitórias que definiu esse percentual, estabeleceu em 30% do valor da Seguridade Social para o orçamento da União ser repassado ao SUS. Infelizmente, isto não foi cumprido. Inspirado pelo modelo do Estado mínimo, o presidente Fernando Collor de Mello cortou parte dos recursos que deveriam ir para a saúde. Para tentar resolver o problema, foi criada a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, a CPMF, uma taxa cobrada em pagamentos e transferências bancárias. Pela regra, os recursos arrecadados com a CPMF só poderiam ser aplicados na área da saúde, mas foram frequentes as denúncias de que o governo desviava a verba para cobrir despesas diversas. Outra distorção foi o prazo. A taxa só deveria durar até dezembro de 1994, mas ficou em vigor até 2007, quando foi extinta pelo Congresso Nacional. O prejuízo em matéria de arrecadação direta e indireta, porque ali permitia uma fiscalização melhor daqueles que sonegam, chegou a se falar na ordem de 60 a 70 bilhões. Ora, 60 a 70 bilhões de investimento na saúde praticamente resolveria o problema do país. Outra alternativa de financiamento foi a Emenda Constitucional 29, regulamentada em 2011. Foram estabelecidos percentuais mínimos de investimento por ano em saúde para estados e municípios, mas não para a União. O governo federal ficou obrigado apenas a aplicar o valor do ano anterior, mais o percentual de crescimento do Produto Interno Bruto. Na avaliação da secretária de Saúde da cidade de Rosário, no Maranhão, a União deveria investir mais. Os preços dos procedimentos, dos valores repassados já estão defasados. Então, não é a realidade de cada região. Os recursos são insuficientes, eu acredito que sim. Em muitas áreas, principalmente na atenção básica, nem tanto, mas na média e alta complexidade, que é o hospital, que é o meu maior problema, os recursos que eu recebo são muito poucos. Além de ampliar o orçamento, um desafio é evitar o desperdício de recursos. Muitos municípios têm direito a um repasse do governo federal, caso façam parte de algum programa. Mas essas prefeituras esbarram na dificuldade de executar o projeto. Muitas vezes o governo até tem recurso aqui, né? E esse dinheiro fica em resto a pagar durante alguns anos, porque o município não consegue mostrar que tem condições de executar aquilo. Os municípios estão numa situação insustentável, não tem como dar continuidade. Então, muitos se desinteressam porque não tem esse dinheiro para dar contrapartida. Não adianta dizer que tem custo zero, porque qualquer ação que ele tomar, vir a Brasília trazer um projeto, elaborar um projeto, já tem custo, e ele não tem dinheiro para isso. Em 2012, os municípios receberam aproximadamente 38 bilhões de reais do Ministério da Saúde. No total, o orçamento do governo para a área chegou a 96 bilhões de reais, o triplo de 10 anos atrás, quando os investimentos somavam 28 bilhões e 300 milhões de reais. Mas o volume não é suficiente para evitar as reclamações dos usuários do sistema. E você pergunta aí, ninguém dá resposta, médico some. A gente vem aqui, nunca tem médico, né? Não tem remédio quando vem à procura. Quando diz que não tem nenhum caldeirão para lavar o material para fazer uma cirurgia,
aí eu entendo que realmente as equipes não têm condições de trabalho. Como resposta, o Congresso Nacional aprovou a destinação de 25% dos royalties do petróleo para o setor. Nós estimaríamos entre 45 e 50 bilhões o valor que a saúde teria nos próximos 10 anos em aportes adicionais ao mínimo já determinado pela Constituição. Mas organizações da sociedade civil querem que a saúde ganhe mais espaço dentro do orçamento federal. Elas coletaram 1.900.000 assinaturas para um projeto de lei de iniciativa popular. Pela proposta, o governo deveria investir pelo menos 10% do PIB na área. Com esse aporte que a União dará, nós vamos nos aproximar do que aplica alguns países vizinhos nossos, como a Argentina, como o Chile, como a própria Bolívia, do ponto de vista de investimento público. Essa pesquisadora do IPEA diz que com poucos recursos para o setor, uma proposta seria não mais deduzir do imposto de renda os gastos particulares com saúde. Isso aumentaria a arrecadação da União e o volume de investimentos para o SUS. A renúncia tributária para planos, seguros, renúncia no imposto de renda, ela não faz sentido, porque não cabe ao governo ficar incentivando que as pessoas comprem plano de seguro. E amanhã, na última reportagem da série, você vai ver como os programas da saúde devem atuar antes que as pessoas fiquem doentes. Vamos mostrar exemplos de prevenção que podem evitar riscos para a população. E você pode conferir essas e outras informações sobre o tema na página da Agência Brasil, agenciabrasil.abc.com.br.